Olá, professores e alunos! Hoje vamos falar sobre uma narrativa ficcional de aventura sobre o povo cigano. Qualquer chão leva ao céu, a história do menino cigano conta a história de Jorge, um menino que passa por diversas dificuldades, vai viver nas ruas do Rio de Janeiro e se junta ao povo cigano. A narrativa também conta a história da mãe de Jorge, Ermelina, que perde tragicamente os filhos para a cidade e retorna para Salvador. Essa é a história do reencontro entre mãe e filho, mas é a história entre o encontro da cultura cigana com a cultura ocidental. A obra é dividida em capítulos e narrada em terceira pessoa, por um narrador que vai escolhendo os personagens que vão aparecendo na história. Ora emerge a história de Jorge, ora a história de Ermelina. Antes de entrar em mais detalhes, vamos conhecer um pouco mais sobre os autores. Cristina da Costa Pereira nasceu no Rio de Janeiro e tem 2 filhos, Pedro e Lucas. Graduou-se em letras pela UFRJ e atuou como professora nas redes pública e particular. Foi a primeira escritora da América Latina a publicar um livro sobre a etnia cigana, o qual desencadeou o movimento cultural cigano no país por meio da fundação do Centro de Estudos Ciganos. A capa da obra, um garoto visto de costas com a mochila como se estivesse deixando algo para trás, de antemão nos apresenta uma hipótese de alguém fugindo de algo. A roda e o campo complementam essa interpretação da roda e da natureza como o movimento e o acampamento. A transição é composta por grafismos representando a roda e a pipa, novamente o movimento e a liberdade, a brincadeira, o acolhimento. Podemos ler as ilustrações como um encontro entre 2 culturas, mas, mais do que isso, como a desmitificação da perversidade do povo cigano, que na obra acolhe e dá afeto a crianças perdidas e abandonadas. A narrativa é dividida em capítulos que se conectam uns aos outros e se desenvolve de forma cronológica. Ela é construída em terceira pessoa, ou seja, com um narrador onisciente, que observa e sabe tudo o que acontece entre os personagens, os tempos e os espaços, mas não participa da história. Esta é uma obra cheia de aventura, mas também realista. A história de Jorge é a história de diversas crianças, cuja família desestruturada e a desigualdade social são feridas abertas, e que viver na rua não é a pior das opções. É o acolhimento e o afeto do povo cigano que salva o menino, enquanto sua mãe o busca incansavelmente. Antes de entender os gêneros literários e a literatura, vamos pensar no que define um texto literário e outro não literário. Comecemos pensando na função de cada um. O literário nos leva à função estética, enquanto o não literário à utilidade. Ou seja, a literatura nos convida à ficção, ao entretenimento e à arte, enquanto a escrita não literária nos traz a informação, o convencimento e as explicações. A linguagem literária é mais subjetiva, enquanto a não literária é mais objetiva. Musicalidade, figuras de linguagem e criatividade estão presentes no texto literário, enquanto no não literário está a clareza. Assim, a literatura é muito baseada na imaginação de quem escreve, já a não literária se baseia mais nos fatos. Mas o que é literatura e de onde vem? A origem da palavra literatura vem do latim, litera, que significa letra. Para o filósofo Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da antiguidade clássica, a literatura é como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais, que contêm histórias e personagens criados a partir da imaginação. Já a representação da realidade está nas obras literárias que relatam fatos que realmente ocorreram e personagens que existem na vida real. Há 3 grandes divisões entre os gêneros literários: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como a palavra cantada e se caracteriza por textos poéticos de caráter sentimental, que traz as emoções do poeta. O gênero narrativo é a palavra narrada e traz a história de personagens situados em um tempo e espaço. Já o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar um pouco sobre o gênero ao qual a obra se filia para entender um pouco do que é composta e como foi formada. Qualquer chão leva ao céu, a história do menino e do cigano, é uma narrativa ficcional de aventura. Este tipo de narrativa descreve as ações desenvolvidas por um personagem, representado por um valente herói, que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras para escapar do perigo. Há também a presença de elementos dramáticos, mais especificamente os diálogos. Nesta obra, há também a preocupação de construir personagens realistas, investir nos detalhes, narrar de forma a dar espaço às mazelas e dores do povo brasileiro. Isso é expresso pelas personagens Jorge e Ermelina,
que vivem em barracos em uma comunidade pobre no Rio de Janeiro. Mais do que isso, é de extrema importância a inserção de personagens à margem da sociedade, considerados muitas vezes perversos, criminosos, ladrões e trapaceiros. Esses personagens são os ciganos. Esse tipo de pré-julgamento é totalmente desconstruído na obra e, por isso, é importante dizer que valoriza os direitos humanos e a multiculturalidade. Obrigado por assistir e até a próxima!